Saiu da Itália, onde eles estavam, foi para os Estados Unidos. O resumo, e a gente tem que falar sobre isso, né, porque muitas narrativas vão tentar ser construídas por parte do consórcio, por parte da imprensa, né, da reunião entre Marco Rubio e aquele pelegão lá do Mauro Vieira. Gente, eles colocaram uma foto cortada para não mostrar a foto inteira. O cara não conseguiu um aperto de mão de Marco Rubio. Eu vou mostrar as imagens aqui para vocês. E o pior de tudo, o Lula imediatamente ficou sabendo do resultado, a hora que terminou as reuniões, a hora que o Rubio botou essa turma aí para correr, falou assim, não, olha, nós já fomos claros, a carta do Trump ali tá cristalina. Perseguição judicial, aquela barbaridade, caça às bruxas a Bolsonaro e tal. E eles acharam que ia conseguir, né, conversar com o Rubio, convencer ele a tirar o tarifaço, que também eles estão um pouco se importando com o tarifaço, tá? Estão, vamos falar o português, cagando e andando. O Lula quer isso, o Lula quer o caos, o Lula quer a propagação de uma situação realmente complicadíssima, né? Destruidora aqui do nosso país, para ele poder utilizar isso, né, para colocar o Eduardo Bolsonaro, o Paulo Figueiredo, o presidente Bolsonaro como os grandes vilões aí nessa história. É lógico que eles não vão conseguir. Pode socar a Globo 24 horas. O povo sabe muito bem o que é a Globo hoje em dia. Tem muita gente desinformada ainda, tem, mas a maior parte da sociedade brasileira hoje sabe muito bem. Foi um fracasso, realmente. Vou mostrar tudo aqui. O Lula ainda foi inflamar ainda mais, colocando Venezuela, saindo em apoio ao Maduro, em toda essa confusão internacional, esse conflito aí. O Trump tá para tirar o Maduro do poder e ele sabe muito bem disso. O cara foi sair para defender Venezuela depois do encontro. Solta o dedinho no like aí, vou mostrar tudo aqui no canal aqui para vocês. Gente, olha aqui, ó. Na melhor das situações, sempre assim, né? Quando se dá um microfone pro Lula, aí, meus amigos, a coisa realmente fica complicada. Lula sai em defesa da Venezuela, olha só, em meio à movimentação dos Estados Unidos. É o melhor amigo do Trump mesmo, né? O melhor amigo, que nem a imprensa está tentando comprar esse discurso, né? E fazer com que as pessoas acreditem. Inácio saiu em defesa da Venezuela diante das investidas recentes do governo Trump contra o país de Nicolás Maduro. Em discurso no Congresso do Partido Comunista do Brasil. Olha onde ele estava. O petista afirmou que o destino da Venezuela será decidido pelos venezuelanos e não por outra nação. Tem um vídeo do Pelego aqui, né, logo após a reunião do Mauro Vieira com o Marco Rubio. Olha só. Todo mundo diz. Isso aqui, gente, é o Partido Comunista do Brasil. Esse evento é do Partido Comunista do Brasil. As coisas eu acho que nunca foram tão claras, né? Ele estava falando para todos os comunistas aqui no nosso país. Que a gente vai transformar o Brasil na Venezuela. E o Brasil nunca vai ser a Venezuela e a Venezuela nunca vai ser o Brasil. Cada um será ele. O que nós defendemos é que o povo venezuelano é dono do seu destino e não é nenhum presidente de outro país que tem que dar palpite de como vai ser a Venezuela ou vai ser Cuba. Defendendo Maduro. O Trump conseguir pegar o Maduro vivo e ir lá para os Estados Unidos, você não tem noção que esse homem vai soltar de noite. O Maduro é um cagão. Aliás, todos esses personagens, esses projetos de ditadores e tal, são tudo uns, podemos dizer assim, melazorba. Eles são corajosos enquanto estão no poder, que tem um exército atrás, que tem, né, sabe, muitas entidades de força ali para poder defender eles. Sozinho, são os melazorba. São os melazorba. O Maduro não aguenta um mês nos Estados Unidos, já sai delatando tudo. Igual o Carvajal está fazendo. Muitas informações que chegaram lá nos Estados Unidos foi delação do Carvajal. Lógico, o cara não quer ficar o resto da vida na cadeia sem visita nem de parente nenhum. O cara tem família. O que nós dizemos publicamente é que Cuba não é um país de exportação de terrorista.
como é um exemplo de povo de dignidade. Olha o que o cara fala aqui. E que o Trump, com toda certeza, né, já chegou na assessoria dele, na assessoria de Rubio, esse evento, Partido Comunista do Brasil. Partido Comunista do Brasil. Meu Deus do céu. É absurdo, né? Mas, falando sobre a reunião, né, olha só. O Mauro Vieira já tinha ido para os Estados Unidos, bem colocado aqui pela Marta Rosa, né? Um dia antes, o secretário do Tesouro, até tinha colocado aqui, e o subsecretário já tinha dado aquela lapada, que o Brasil tem os 40% adicional no tarifaço por causa da situação política, porque o Bolsonaro está sendo vítima de uma perseguição infinita. Então, tudo isso aí sendo comprovado, Felipe Martins, entrada falsa, que falsificaram a entrada dele lá nos Estados Unidos, todos esses aspectos pesaram. E aí, meus amigos, vamos lembrar que os caras mexeram no vespeiro errado, como diz o John Peters aqui. O Felipe Martins, olha a foto, ao lado de quem ele está. Nada mais, nada menos do que Marco Rubio. Está aqui o Felipe Martins e o Marco Rubio. Você acha que o Marco Rubio, segundo, vamos por aí, o terceiro homem mais forte dos Estados Unidos, vamos por aí, Trump, o Jay Vance, o vice-presidente, que tem uma participação ativa no governo, depois o Marco Rubio. Conhecendo o Felipe Martins, sabendo de tudo que está acontecendo aqui, a perseguição infinita em cima desse menino, ele vai deixar isso barato? Ele vai, não, olha, questão aqui econômica, tal, não, os Estados Unidos não operam assim, a imprensa vai tentar falar, olha, mas que as negociações são mais importantes, o americano não está comendo hambúrguer, o hambúrguer está mais caro, a carne e tal. O consórcio vai tentar fazer de tudo para amenizar a situação de Lula. Mas que química é essa que eles falam, né? Qual a química é essa? Sendo que, olha aqui pelas imagens, gente, o estagiário deve ter colocado essa imagem aqui, ó. Aí eles colocam diálogo produtivo com os Estados Unidos. A reunião entre ministros de Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, e o secretário dos Estados Unidos, Marco Rubio, foi produtiva com um clima excelente. Olha o clima aqui. O Marco Rubio não dá a mão para Mauro Vieira. Olha a imagem aqui inteira. Tá aqui, deixou o cara no ar. O cara ficou ali, ó, com a mãozinha. E o estagiário teve coragem de colocar essa foto aqui. O estagiário teve coragem de colocar essa foto. Deve ter sido, só pode. O cara estava assim na reunião. Eu falo, isso aqui é um borra-borra. Vocês sabem muito bem, né? Olha lá. Estava ali tentando se esconder de tudo de todos. Tanto é que na reunião que ele foi fazer com a imprensa depois, né, ele falou só 3 minutos, depois ele, ó, perna para quem te quer. Perna para quem te quer. Olha só, a imagem é clara. Entre o chanceler brasileiro Mauro Vieira e o secretário de Estado, viu divulgação feita pelo Itamaraty. Então aí os dois apertando as mãos, olho no olho. Na onde que eles estão apertando as mãos? Com essa imagem, agora há pouco eu falei que estava tendo um aperto de mão, não, ó. Era ilusão de ótica. O Mauro Vieira está assim com a mão aqui e a mão do Marco Rubio está embaixo. Mas os dois estão conversando amigavelmente. Ah, lá! Ó. Não, olha, eu falei que eles estão apertando a mão. Não, opa, peraí, não estão mais apertando a mão. É uma figura de linguagem. O Marco Rubio está com a mão ali, mas eles estão conversando. O Mauro Vieira está com a mão em cima. Tal. Depois do intervalo, a gente... Era ilusão de ótica. O Mauro Vieira... Eles foram até pro intervalo. Ó. A gente traz mais informações. O Mauro Vieira está assim com a mão. O Marco Rubio, não deu. Será que ele deve estar com a mão fedida? Ou deve ter ido no banheiro? O Marco vai que ele lavou a mão? Ou não? Então não vou dar a mão para ele. Será que foi isso? Só pode? Só pode. E o final das contas, olha só. Metrópolis ainda colocando aqui a situação bem exposta. Sanções dos Estados Unidos ao Brasil permanecem após reunião entre Rubio e Vieira. Ué, mas não era química? Não tinha química, tal? A química aí que eles estão aí propagando, que tinha muita química. Os Estados Unidos mantiveram sanções ao Brasil após a primeira reunião entre a diplomacia dos dois países, Mauro Vieira e Marco Rubio. Segundo fontes a par das negociações, o encontro foi pautado por discussões de cunho político e comercial. Após a reunião, o chanceler brasileiro classificou o encontro como uma ótima reunião. Destacou a atitude consular. Foi uma ótima reunião, pelo que a gente viu, né? As imagens aqui falam tudo. Foi uma excelente reunião, não para ele, né?
Só pode. Porque a imagem é clara. Imagino que o estagiário, meus amigos, não tinha uma foto melhor. Deve ter levado uma bronca. Quem postou essa foto aqui nas redes sociais do governo, aliás, do desgoverno, deve ter levado uma fumada daquelas, hein? Deve ter, olha, passado um perrengue, porque colocar uma foto dessa, depois da reunião, todo mundo na expectativa. Olha, e essa aqui já é outra imagem que prova que não teve aperto de mãos mesmo. Olha lá, essa aqui é a imagem que está com o dedo meio assim, essa outra imagem aqui ele já está com já a mão ali, ó. Ele tentou, o Marco Rubio, né, não quis dar a mão para ele. E parte da imprensa, olha só, o Vinícius Carrion ainda coloca, caindo a ficha, né? Caindo a ficha. Aqui a comentarista da CNN fala que jogaram água no chopp ali e tal, um chopp com muita espuma, né? Olha só. A reunião entre os representantes. Rita, mas a fala dele foi a fala... Aquela história, né? Eu tô achando aí na demonstração, na fala do ministro, a gente está vendo aí muita espuma e pouco chopp. É óbvio, muita espuma e pouco chopp. Aliás, acho que foi só espuma, não teve nem chopp, tá? Não teve nem chopp. Isso é evidente. Isso porque eles eram os melhores amigos, né? A química, né? A química, o clima, pintou um clima, tal. Rapaz, esse povo é tão ridículo, dessa imprensa tentando passar pano. É inacreditável. É inacreditável como eles acham que vão conseguir espalhar toda essa enganação. Aqui o Samuel Ponte com a Mauro Vieira acaba de confirmar, Jameson Green participou da reunião com ele e Rubio. O Jameson Green é esse aqui, ó, é o número 2, que o Ninho tinha colocado. Ele que havia um dia antes, né, da reunião ontem, né, no caso na quarta-feira, né, na quarta-feira, exposto que o motivo da tarifa ao Brasil é político. Tá bem aqui, ó, ele colocando, ó, a detenção ilegal de cidadãos americanos que estavam no Brasil, inclusive o Scott Benson reforça, né, o Departamento do Tesouro conforme usar isso aí, né, para poder impor sanções a países, né, e pessoas que faz essas barbaridades que estão fazendo aqui no Brasil. Não terá negociação, eles falam muito aí na questão, mas é que o Brasil, Estados Unidos, relação comercial, os Estados Unidos não tem café agora, o café está muito caro lá nos Estados Unidos, igual a carne e tal. Todo esse tipo de narrativa que não vai dar nada certo, pode ter certeza. Pode ter certeza. Gente, a Jovem Pan colocou ontem, foi pontual. O cara saiu da reunião atordoado. Porque o secretário de Estado americano deve ter sido bem claro. O Jovem Pan acabou colocando. Falou assim, olha, as questões são essas, políticas. É óbvio que eles não vão justificar isso, não vão colocar, né, um motivo da conversa para não ficar mais feio. É por isso que a gente coloca aqui uma eleição sem o presidente Bolsonaro, eles vão passar um perrengue danado, porque não será reconhecida pelos Estados Unidos. Porque praticamente eleição sem o Bolsonaro pode entregar o cargo para o Lula, já é óbvio que nenhum personagem ali, como que eles tentam a todo custo, Ratinho, Tarcísio e tal, nenhum deles vai conseguir ganhar do Lula. É lógico, ele vai colocar já está colocando toda a máquina, fora a máquina, né, pública na campanha, tem aí todo tipo de absurdo que os caras vão fazer. Os Estados Unidos vão estar de olho aqui, intensamente, maciçamente, na eleição que vai acontecer o ano que vem aqui no Brasil, já com o presidente Bolsonaro. Agora, vocês imaginam, eles vão pegar e largar de mão. Se colocar Ratinho, achar que esses personagens, não que o Ratinho seja ruim, não é um governador ruim, é um governador de direita, é filho do Ratinho, eu tenho uma admiração muito grande pelo Ratinho, só que não tem chance. Não tem chance. Até porque também a direita jamais vai apoiar. Conforme eu disse, se não tiver o sobrenome ali do presidente Bolsonaro, e se não for o presidente Bolsonaro, plano A, B e C, a gente sabe muito bem que não será uma eleição limpa, né?
Porque é um absurdo o que estão fazendo com esse homem. A Jovem Pan mesmo colocou. Tudo isso foi exposto. O Marco Rubio soltou o trecho da nota oficial. Hoje, o secretário oficial de Estado, Marco Rubio, e o representante do comércio dos Estados Unidos, Jamie Green, se reuniram com o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira. Tiveram conversas positivas sobre comércio e questões bilaterais em andamento. O secretário Rubio e o embaixador Green e o ministro de Relações, Vieira, concordaram em colaborar a conduzir discussões em múltiplas frentes no futuro próximo, estabelecendo um caminho de trabalho conjunto. Ambos os lados também concordaram em trabalhar juntos para agendar uma reunião entre Lula e Trump. Essa que vai ser a derrocada total deles. Porque é lógico que o Trump vai expor. Lógico que o Trump vai pegar e esfregar no Lula. Falou assim, como vocês estão falando em democracia, vocês falam que somos democráticos, tal, fazendo todo esse tipo de absurdo. A própria Jovem Pan falou aqui ontem, dos dois países, né? Houve uma espécie de degelo houve um degelo, mas, e é como tudo tem um mais, sim, eu preciso trazer esse bastidor, que eu acho que vai ser bom pra gente a revisão de questões como opressão judicial no Brasil e sanções contra figuras públicas como, por exemplo, o ministro do Supremo Tribunal do Brasil, Alexandre de Moraes. Os caras falaram, e a Globo falou que em nenhum momento foi falado sobre Bolsonaro, sobre Alexandre de Moraes, nada tal. Tá bem aí. E a Jovem Pan foi a primeira a veicular, a noticiar esse encontro. Lógico. Eles vão tentar de tudo para abafar a repercussão que o Eduardo Bolsonaro está fazendo lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil. Mas se o Eduardo Bolsonaro fosse tão irrelevante, como a gente fala aqui em vários vídeos, você acha que eles estariam tão desesperados desse jeito? Se o Eduardo Bolsonaro não está incomodando de jeito nenhum, por que eles estão nesse desespero todo? É lógico que eles estão, meus amigos, porque sabem muito bem que o jogo virou, né, a partir do momento que o Trump venceu o processo eleitoral lá nos Estados Unidos. Soberania com os caras. Em 3 ocasiões o próprio Barroso fala, o próprio Barroso coloca, hoje é o último dia dele no Supremo Tribunal Federal, né, soberania, os caras pedindo intervenção por 3 vezes lá nos Estados Unidos. Aí tinha soberania. Agora que os Estados Unidos viu a porcaria toda que Biden fez aqui e está resolvendo a pendenga, os caras vêm querer falar, isso aqui foi uma bomba, nem a mão o Marco Rubio deu pro pelego de Lula. Compartilha esse vídeo no WhatsApp, no Telegram, no Facebook, solta o dedinho aí no like que ajuda a engajar aqui e vem fazer parte da nossa família se inscrevendo aqui no canal. Tô de volta daqui a pouco com mais notícias e informações aqui no canal Pai e Filhos.